Olá, eu sou Daúde Fakirá e esta é a minha visão do Sporting Futebol Clube do Porto. Em relação ao jogo, acho importante contextualizar o mesmo, trazer aqui algumas ideias em relação à forma como o Sporting, como o Futebol Clube do Porto, regra geral, nos confrontos, como é que se costumam, esgrimir e aquilo que foi o jogo de ontem. Se nós nos recordarmos, o Sporting obviamente joga, como nós sabemos, com uma linha de 5 no momento defensivo, com o guarda-redes, com o Adão, com os 3 centrais, com os 2 alas, com 2 médios, 2 volantes, 2 médios, 2 interiores, 2 jogadores de equilíbrio e depois com os 3 atacantes. Isto é o Sporting, da forma como tem jogado, com o Ruben Amorim este ano, com uma outra nuance pontual, mas costuma ser assim que o Sporting joga. E o Futebol Clube do Porto, de Sérgio Conceição, com o Diogo, com o guarda-redes, com os 4 defesas, com os 2 médios, depois com os 2 jogadores mais por fora e os 2 atacantes. Assim, muitas vezes, o mais baixo, o Taremi e o Ivanilson. Olhar também um pouco para aquilo que tem sido os jogos, os duelos entre o Sérgio Conceição e o Ruben Amorim nesta forma de jogar e perceber que numa primeira fase do Sérgio Conceição, se vocês se lembram, o Sérgio não criava estrutura, não alterava a sua forma de defender para se ajustar à largura que o Sporting coloca no momento ofensivo. O Sporting projeta, como se sabe, os 2 alas, com mais os 3 avançados, garante o equilíbrio com os 2 médios interiores. Ontem foi o Humans e o Morita. E numa primeira fase, nos primeiros tempos em que o Sporting jogou com o Futebol Clube do Porto, o facto do Futebol Clube do Porto, no momento defensivo, manter os 4 defesas, pressionando numa primeira fase, e como faz sempre uma pressão muito alta, mas depois, no momento defensivo, manter sempre a mesma forma de defender, com os 4 defesas, isto colocou alguns problemas ao Futebol Clube do Porto no controle da largura que é colocada, que é dada pelos 2 alas e com os 3 médios por dentro, pelos 3 avançados do Sporting. E, portanto, numa segunda fase, e alterando e percebendo, pensando um pouco naquilo como é que poderia obstar, como é que poderia fazer oposição, como é que poderia garrotar esta forma do Sporting atacar e para defender a largura, o Sérgio colocou o Uribe, se nós nos recordarmos, o Uribe baixava, vinha fazer o 5 da defesa, para garantir sempre que tanto o lateral direito como o lateral esquerdo saltassem nos alas e, portanto, tivesse sempre equilíbrio, tivesse sempre ou igualdade ou superioridade numérica no corredor central, para os 3 avançados do Sporting. O Sporting é uma equipa que se balanceia no momento ofensivo, coloca muita gente no ataque, como nós sabemos. Nesta fase final, e a partir do momento em que teve o Galeno, na sua equipa, peço desculpa, quem garante o equilíbrio, quem garante os 5 jogadores no momento defensivo, é o Galeno. É o Galeno que baixa, como ontem ficou, como no jogo contra o Futebol Porto Sporting, no último jogo foi isso que aconteceu. É o Galeno que no momento defensivo vem fazer os 5 jogadores da defesa. Para quê? Para o João Mário fechava do lado direito, muitas vezes na projeção do Mateus Reis, e do lado esquerdo da defesa do Futebol do Porto, com o Catamo, Gianni Catamo, era o Galeno que fazia sempre o equilíbrio para não retirar homens do corredor central, para não retirar nem os 2 defesas centrais, o Zé Pedro e o Pepe, nem os 2 jogadores, os médios, o Varela e o Eustáquio. Portanto, esta foi a forma como o Futebol do Porto defendia. Olhando para aquilo que é o Sporting, regra geral, como nós sabemos, o Sporting na primeira fase de construção, este é o desenho do Sporting ontem, e se nós olharmos para o jogo de ontem, pensamos que o Sporting apresentou uma nuance, apresentou uma alteração que não era previsível, saiu o Coates na última hora com mialgia de esforço, penso eu, um problema muscular, e pensar-se eventualmente que pudesse jogar outro jogador, mas quem apareceu foi o Quaresma.
O Quaresma apareceu do lado direito da defesa, a fazer o terceiro homem do corredor central, da defesa, como queiram chamar. E porquê que, se nós pensarmos um pouco, porquê que o treinador do Sporting, o Rubén, fez esta alteração, ou colocou este jogador, para não promover mais do que uma alteração, porque se colocasse o Nuno Santos, trouxesse o Mateus, isto implicaria outras alterações. E como nós temos o que o Rubén Amorim quer, sempre que joga, e regra geral, quando joga entre as equipas com mais equilíbrio, quer um dos alas desequilibrador, outro mais de contenção, outro que não se aventure tanto, que garanta mais equilíbrio, digamos assim, no momento defensivo, e muitas vezes até faça 4 defesas no momento em que a equipa está em processo ofensivo. E ontem, passando a equipa do Sporting, como nós dissemos, jogou com o miúdo Quaresma, jogou com o Gonçalo do lado esquerdo, e no corredor central jogou o Diamande. Depois projetou o Catamo, o Mateus Reis, os 2 médios, o Humans e o Morita, e depois os 3 atacantes. Em relação ao Futebol Clube do Porto, apareceu o Pepe. Quem jogou ao lado do Pepe, também um pouco contrariando aquilo que eventualmente seriam as perspectivas, não foi o Fábio Cardoso, foi o Zé Pedro, que obviamente remeteu os outros jogadores dos outros 3 centrais para posições subalternas. Apareceu com alguma surpresa, mas apareceu ele, dá mais garantias ao Sérgio Conceição neste momento. E depois o Zaidu, o João Mário, o Varela e o Eustáquio, depois com o Evanilson e o Taremi, e nos corredores mais à frente, o PP e o Galeno. Esta foi a forma como o Futebol Clube do Porto se apresentou. Olhando para a primeira fase de construção do Sporting, e como é que o Futebol Clube do Porto tentou contrariar esta mesma fase de criação, fase de construção, digamos assim, na primeira fase de construção, o Futebol Clube do Porto apresentou algumas curiosidades, digamos assim. Colocou, e vamos para a primeira fase de construção do Sporting, o Futebol Clube do Porto colocou o PP, o Taremi e o Evanilson a pressionarem os 3 defesas do Sporting. Ok? Colocou os 3 avançados, o PP, numa posição muitas vezes híbrida, porque fechava o corredor central, fechava aqui o Gonçalo, e também tinha deitava um olho para as incursões do Mateus Reis. Tinha os dois médios aqui, perto dos médios do Sporting, porque nós sabemos também que o Sporting é uma equipa que no seu processo ofensivo, na primeira fase de construção, procura. O que é que o Sporting procura? O Sporting procura, procura sempre o jogo interior, procura colocar os centrais a alimentarem os 2 médios, os 2 volantes, que depois, se conseguirem virar para o jogo, alimentam os atacantes. Caso não consigam virar-se para o jogo, pela pressão da equipa contrária, ligam por fora, portanto, dentro, fora, e depois a equipa sai a jogar e desenvolve o seu processo ofensivo, procurando muitas vezes ligar o jogo pelos corredores, se o jogo se desenvolve pelos corredores, com 3 jogadores. A regra geral coloca o ala, o extremo e o avançado a aparecer também, a criar desequilíbrios desse corredor, com ligações curtas, com um jogo mais associativo num dos corredores. Para quê? Para depois, e esta é uma regra, e repito-se, quando não consegue entrar nos espaços interiores, quando o jogo se desenvolve pelos corredores, coloca 3 jogadores, regra geral, um triângulo, para depois criar desequilíbrios no corredor contrário. Daí a questão da importância da equipa contrária, neste caso a equipa de Futebol Clube do Porto, garantir sempre a largura, ter sempre 5 jogadores, garantir a largura, porque os problemas que o Sporting criava era quando conseguia ligar num dos corredores, depois no corredor contrário libertava
o ala, para onde a bola ia, e depois aí o Sporting coloca 5 jogadores no processo ofensivo, portanto uma estrutura com muita gente no processo ofensivo, e isto cria na equipa contrária problemas, porque além dos 3 avançados, quando a bola entra num corredor contrário, depois de envolver a equipa contrária no corredor, imaginar, no corredor esquerdo do ataque do Sporting, libertava a bola para o corredor e depois metia sempre 3, 4 jogadores no processo, nas zonas de finalização, com o cruzamento a entrar para as zonas da área onde pudesse criar, obviamente, moça a equipa contrária. Por isso é que o Porto, como eu disse, colocou o Galeno como elemento que equilibrava, que garantia os 5. E voltando à questão do Sporting, como é que o Sporting iniciou ontem o seu processo ofensivo, o Porto com os 4, numa posição mais alta jogava, regra geral, o Jani Catamo. O Mateus jogava um pouco mais baixo, o Mateus Reis. Isto, obviamente, que também se percebe daqui o porquê do Sporting ter procurado jogar ter colocado, o Ruben ter colocado o Jani Catamo, que é um jogador que procura mais desequilíbrios, é um jogador que também permite ao Edwards, que joga deste lado, jogar por dentro, procurar outro espaço, porque ele tem sempre, garante sempre a largura, garante sempre, é um jogador imprevisível, é um jogador desequilibrador e que pode jogar por dentro, deixando espaço para o Edwards, mas ontem, preferencialmente, e por aquilo que eram as características do jogo, procurar que o Edwards encontrasse outro espaço e fosse aquele jogador que nos momentos de transição fosse ele, a par obviamente do Pedro Gonçalves, mas fosse ele a criar desequilíbrios, a levar jogo, a queimar linhas em condução, que é um dos fortes do Edwards. Portanto, voltando à primeira fase de construção do Sporting, conforme eu estava a dizer, o Sporting projetou mais o Jani Catamo e no primeiro momento de construção do Sporting, isto é interessante também para vocês verem, o Sporting, o Futebol Porto com o Varela e o Eustáquio, em função da posição da bola, fazia uma diagonal, contenção, cobertura, ok? Contenção, cobertura, os dois médios sempre a jogar em função do outro. O Sporting, o Futebol Porto fazia uma coisa que era, colocava o Galeno, o João Mário esperava pelo Mateus, que jogava numa posição ligeiramente mais recuada em relação ao Jani Catamo, e o Galeno, como o Jani colocava-se muito projetado, baixava e fazia os 5, ok? Fazia logo os 5. Esta foi mais ou menos o desenho da forma como as duas equipas, no momento da construção do jogo, no momento da iniciação do jogo, do processo ofensivo do Sporting, conforme eu disse, com os três centrais, o Porto pressionou com o Ivanilson, com o Taremi e com o PP. Às vezes estavam trocados, mas este jogador, o PP, pressionava. E, portanto, o Futebol de Porto, de alguma forma, se nós olharmos, se fizermos uma fotografia de cima para baixo, neste momento em que o Sporting está no processo ofensivo, a desenvolver o seu jogo ofensivo, tinha uma estrutura um pouco parecida com aquela que o Sporting muitas vezes apresenta nesse mesmo momento, ou seja, uma linha de 5. Portanto, isto foi importante para equilibrar o jogo. Só que o Sporting apareceu muito intenso, mais intenso, ganhou as disputas de bola, e isso eu acho que foi um aspecto fundamental para a vitória do Sporting de ontem, porque o Futebol Porto é uma equipa que coloca muita emoção nos despiques, nos duelos, coloca muita agressividade, não se intimida, e isso muitas vezes cria alguma intimidação na equipa contrária. O Sporting teve essa arma ontem no jogo de ontem, que foi colocar muita agressividade nos duelos, não se intimidar, às provocações e não ficar atrás e, portanto, e depois equilibrando esse aspecto, que é um aspecto fundamental do jogo, que é um aspecto volitivo, da vontade, da entrega, o Sporting apresentou melhores argumentos técnico-táticos para ganhar o jogo. E, portanto, o primeiro momento que para mim foi fundamental para
e de alguma forma libertar uma equipa, que foi a equipa do Sporting em termos de tensão naquilo que é colocado no jogo. As duas equipas apresentavam muita tensão, estava em primeiro lugar em disputa, era um clássico, e o facto do Sporting ter conseguido, e se nós olharmos para aquilo que foi, porque outra coisa, e que vai ao encontro daquilo que eu estou a dizer, a primeira fase de construção do Sporting, se não consegue ligar com estes médios, muitas vezes o Sporting faz outra coisa, ontem por acaso não fez, se nós olharmos, que é, se a pressão da equipa contrária for muito intensa e não permitir que os três defesas tenham capacidade de ter a bola e de a fazer circular por fora ou por dentro com os dois médios volantes, o que é que o Sporting muitas vezes faz? Coloca um dos três, o do corredor central, o central, pelo meio, um bocadinho mais acima, ok? E afasta um pouco mais os volantes, os médios interiores. Para quê? Para depois ter a ligação, mais linhas de passe, para depois estes dois, ou a bola entra aqui, e depois ligam os dois interiores mais perto dos alas. Ok? Ontem não aconteceu isso, que eu me lembro, acho que isso não aconteceu, portanto foi assim a ligação, ou então, como eu estava a dizer, com a bola quando entra num corredor lateral, ontem aconteceu isso, muitas vezes, este jogador, que é o Gyökeres, pelas movimentações, libertado pelas movimentações do Pedro Gonçalves, que sai de fora para dentro, é ele que busca este espaço, e muitas vezes o que aconteceu, busca este espaço, o Pepe arrasta, porque ele faz muitas incursões de dentro para fora, procura, é um jogador que joga muito bem nos apoios frontais, é um jogador, Gyökeres é um jogador, como ontem ficou patente, um jogador determinante para as opções táticas do Sporting, porque permite tanto ser solicitado por dentro, no espaço interior, por um passe vertical, por um passe interior, por um passe porque ele tem capacidade de ficar com a bola, tem capacidade de rodar, e isso é fundamental para dar tempo de ataque ao Sporting, para dar tempo de ataque à equipa. Ou então, quando não consegue, não há esta linha de passe porque está fechada, seja porque a questão também deste posicionamento dos dois médios do Futebol Clube do Porto na diagonal também é para queimar, para garrotar linhas de passe. Mas quando isso não é possível, e ontem aconteceu, eu acho que e o golo surgiu um pouco do primeiro golo. O Mateus, quando a bola entra por fora, é ele, o Pedro Gonçalves veio um bocadinho dentro, e é ele que busca em profundidade. Portanto, para além dos apoios, para além das soluções de apoio frontal, é um jogador que procura ir muito a profundidade, é um jogador que sai de dentro para fora, tanto para um lado como para o outro, preferencialmente, ontem isso aconteceu, de dentro para a esquerda, recordando um pouco como o Slimani fazia, quando jogava com dois jogadores na frente, era ele que caía muito para o lado esquerdo, e o jogador do Sporting, Gyökeres, fez isso muito bem, e o golo surgiu numa situação dessas, em que ele arrasta o Pepe, depois ganha um ressalto, mas é forte, procurou, e depois faz golo. Esse é o momento que, para mim, repito, foi o momento que desbloqueou o jogo e trouxe o Sporting mais tranquilo, a explorar, teve 30 minutos muito fortes o Sporting, a explorar as transições, e essas transições não surtiram mais efeito, na minha maneira de ver, pelo facto principalmente do Gianni Catamo e o Edwards, na primeira parte, não terem definido tão bem as situações de transição, de contra-ataque, de ataque rápido, como queiramos chamar, em que o Sporting teve, e com uma melhor definição, poderia ter ido para o intervalo com um resultado mais robusto. Isso não aconteceu. O Porto, depois, os últimos 15 minutos da primeira parte, conseguiu equilibrar o jogo. E interessante equilibrar o jogo e ter também bola. Interessante foi perceber que a equipa do Futebol Clube do Porto, portanto, agora olhando para aquilo que era o Futebol Clube do Porto, estamos a olhar para o Sporting, a primeira fase de construção do Sporting, e vamos olhar para o Futebol Clube do Porto. Como é que o Futebol Clube do Porto procurava sair, criar, construir o jogo de trás, na sua primeira fase de construção, na sua primeira estação, digamos assim, com os 4 defesas. Interessante também que os 4 defesas, aqui o Galeno, dos 4 defesas, quem se projetava mais na primeira fase de construção, interessante, era o João Mário. O Zaidu ficava mais baixo, pelas características dos mesmos,
e um pouco também parecido, se olharmos para aquilo que o Mateus e o Catamo mais projetado e o Mateus mais baixo. E aqui nos 4 defesas do Futebol Clube do Porto acontecia exatamente a mesma coisa. Como é que o Sporting se posicionou para bloquear a primeira fase de construção do Futebol Clube do Porto? E isso foi surtindo efeito. Importante, com os 2 centrais do Futebol Clube do Porto, Pepe e o Pedro, com Pepe e o Zé Pedro, o Sporting fez uma coisa interessante, que foi, trazia Pedro Gonçalves a pressionar um dos centrais, Edwards a pressionar o outro, e o médio mais baixo do Futebol Clube do Porto, o médio mais baixo do Futebol Clube do Porto, que vinha para a posição 6, Eustáquio ou Varela, era acompanhado pelo Gyökeres. Era o Gyökeres que vinha acompanhar o primeiro médio do Futebol Clube do Porto, na primeira fase de construção dos portistas, ok? E o que é que acontecia com os outros jogadores? Nós tínhamos aqui o Varela, se fosse este o Eustáquio, era o Varela, e era o médio dinamarquês do Sporting, o Ullmans, que vinha acompanhá-lo, deixando solto o Morita. Para quê? Para o Futebol Clube do Porto, com os 2 avançados, mais o PP. O PP era o Morita que vigiava estes movimentos entre linhas do PP. Ok? Movimentos entre linhas do PP, era o Morita que ia vendo. O PP muitas vezes vinha dentro, ia fora, ele ia vigiando. Ou se a bola, outro jogador que era da incumbência do Morita acompanhar e, digamos, condicionar. Outra coisa importante também era o João Mário. Portanto, a pressão do Sporting era feita pelos médios, pelos avançados, de forma a obrigar, de fora para dentro, obrigar o jogo a ir para fora. Portanto, a mesma coisa que acontecia com o Edwards, a fazer uma pressão para que o jogo viesse para fora e não para dentro. O Sporting procura sempre não permitir que o seu bloco, no espaço interior, seja agredido. No corredor interior, seja que a bola entre no corredor interior. E as movimentações dos jogadores, como nós sabemos, condicionando pelo seu posicionamento dos apoios, obrigam a que o jogo venha para dentro ou para fora, consoante aquilo que nós queremos. E neste caso, o Sporting queria que o jogo fosse para fora. O Morita, como eu vos disse, era o jogador que ia ou pressionando, ia fazendo marcação ao PP, ou então ao João Mário, numa primeira fase. Se a bola entrasse no João Mário e o Pedro Gonçalves não tivesse tempo de o acompanhar, porque estava na pressão ao defesa central do Futebol Clube do Porto, se a bola entrasse, ele ainda ia, porque o Mateus Reis esperava, não saía, esperava, ok? A bola entrou no corredor direito, no João Mário, ou Morita, jogador solto, porque o Ullmann estava a preencher este espaço interior, a pressionar o segundo médio, porque o primeiro estava a ser pressionado, como disse, pelo avançado, ok? O Pedro Gonçalves acompanhou ou não acompanhou? Acompanhou, ótimo. O Morita continuava aqui na cobertura deste espaço, no garante do equilíbrio deste espaço. Não conseguiu acompanhar, saiu o Morita na pressão. Numa segunda fase, já no espaço mais próximo da área do Sporting, obviamente era o Mateus que controlava esse mesmo jogador. Em relação ao lado contrário, como nós também dissemos, quem ia procurando condicionar o jogo, se a bola viesse para aqui para o Zaidu não se projetava muito, era o Jani Catamo, que controlava aqui este espaço, e o Galeno também tinha
controlado, digamos assim, pelo Gianni Catamo, mas obviamente que se o jogo viesse para este lado e sabendo que nós tínhamos aqui o Morita pronto, como jogador solto, para controlar tanto a bola se entrasse no João Mário, como o PP nos seus movimentos interiores, entre linhas, como também se o jogo voltasse para o outro lado, o Morita também tinha preocupação de, numa primeira fase, estancar aqui, condicionar, marcar este espaço, o espaço onde se movimentava numa primeira fase o Gianni Catamo também, se o Gianni Catamo, o Galeno, se o Gianni Catamo ficasse pelas dificuldades que também são visíveis defensivamente do Gianni Catamo. O que é que acontecia sempre que, e aí foi uma aposta ganha, obviamente, pelo Ruben Amorim, se colocou dúvidas em relação à titularidade do jogador do Quaresma, que não é um jogador habitué na equipa do Sporting. Se nós olharmos, acho que este ano só tinha jogado 80 minutos, mais coisa, menos coisa, e não era titular já há uns 2, 3 anos na equipa do Sporting. Colocaram-se dúvidas, todos nós, de certeza absoluta, pensamos porquê o Quaresma, mas quando, e aconteceram várias vezes, quando o Galeno na primeira parte conseguia ganhar pela sua velocidade os duelos com o Gianni Catamo ou com o Morita, quando surgia aqui, e quando se projetava, que nós sabemos que a bola quando entra deste lado, o Mateus vem fechar, o Mateus Reis vem fechar, faz 4, ok? O Mateus vem fechar, temos aqui o Gonçalo, temos o Diamandé, temos o Quaresma, e portanto quando o Gianni não tinha tempo, já não vinha, muitas vezes veio este jogador, ok? Veio este jogador para os duelos em velocidade com o Galeno e ganhou a maior parte dos duelos, tanto no espaço exterior como também por dentro. Vimos muitas vezes em desarmes perto da área, ali nas imediações da área, e uma vez, duas, pelo menos tentar em cortes in extremis que foram fundamentais, porque é um jogador extremamente rápido e conseguiu, digamos assim, justificar a aposta que o Ruben Amorim fez na sua titularidade. Em relação a esta primeira fase, eu penso que está esta primeiro resenho, primeiro desenho, do jogo. Portanto, os momentos que para mim foram determinantes nesta primeira parte, neste jogo, mas olhando para a primeira parte, foi o golo que desbloqueou o jogo, trouxe conforto à equipa do Sporting, e por outro lado, deixou ali o Porto durante 30 minutos enfim, algumas dificuldades em se encontrar, em se organizar, pela pressão que o Sporting, empurrado por um público também que foi fantástico ontem no jogo, e o Sporting foi superior. Depois, nos últimos 15 minutos, o Porto teve jogo, teve capacidade de ter jogo, trouxe, obviamente, e foi fundamental para tal o facto do PP muitas vezes vir espaços mais baixos buscar jogo. Foi fundamental o facto de aqui e acolá o João Mário ter também tentado entrar no jogo, e portanto o Varela e o Eustáquio foram pouco a pouco se soltando e tendo jogo. E o momento que cai o pano da primeira parte foi outro momento que para mim foi decisivo. Foi um jogada de envolvimento do Futebol Porto pelo lado direito. Penso que foi o João Mário, não quero estar, acho que foi o João Mário. Há um cruzamento e o Galeno aparece no segundo poste a cabecear exatamente, e é uma defesa in extremis do guarda-redes do Sporting com o pé mais afastado, porque era uma diagonal, e esse momento, se o Futebol de Porto vai para o intervalo com o empate, as coisas seriam diferentes. Portanto, cai o pano da primeira parte, com o segundo momento que para mim foi fundamental na definição deste jogo, foi a defesa do Adam a um cruzamento do lado direito, e com cabeceamento no lado contrário, no segundo poste, o Galeno praticamente sozinho, que veio sozinho, embalado, e foi uma defesa fantástica, e garantiu, obviamente, que o Sporting fosse para o intervalo com 1-0. Poderia ter, ao longo dos primeiros 30 minutos, mais uma outra hipótese de ter feito gol, não o fez, e o Porto poderia ter reentrado no jogo nesse momento. Cai o pano na primeira parte. Para a segunda parte, há um momento que
que o jogo começa obviamente, com a atuada mais ou menos equilibrada, com as duas equipas à procura, obviamente, do Sporting, pressionantes sempre, as duas equipas pressionantes na primeira fase de construção. Percebeu-se que o Futebol Porto vinha com intenções de pressionar e de recuperar a bola mais alto e ter mais tempo de posse de bola, fazê-la circular com maior propósito, coisa que faltou um pouco à equipa do Futebol Porto na primeira parte, mantendo os quatro defesas, o Zaidu sempre mais preocupado com missões, enfim, apesar de se projetar, o João Mário mais projetado, com os dois médios, Varela e Eustáquio, e depois com o PP sempre à procura de jogar entre linhas, baixando para vir buscar jogo, tentando ligar com o Taremi e com o Ivanilson, que iam permutando muitas vezes de posição, e o Sporting mantendo os seus três centrais, com o Mateus Reis e o Gianni Catamo a entrar de fora, a procurar espaços exteriores, a procurar também ligar com o Edwards, e os dois médios a garantirem. Aqui realce em termos de exibicionais para o Ullmans, o dinamarquês, não sei se estou a soltar bem, se estou a dizer bem o nome dele, mas foi um garante em termos defensivos, em termos de equilíbrio, em termos de visão de helicóptero, como eu costumo dizer, de cima para baixo, a olhar qual eram os espaços que eram importante preencher, para garrotar, para fazer aquele trabalho de sapa muito importante, e também muito líder nos duelos, procurar também não se intimidar pela equipa do Futebol Clube do Porto. O guarda-redes do Futebol Clube do Porto, que foi excelente, uma vez mais, com 2, 3 intervenções que mantiveram o Porto sempre no jogo, e naturalmente o avançado central do Sporting, que foi, uma vez mais, fundamental na forma como se exibiu, na forma como disparatou, como espartilhou o processo defensivo da equipa de Futebol Clube do Porto, com muitas movimentações em ruptura. O Pepe teve muitas dificuldades, e parece-me que também foi aí o momento da expulsão do Pepe, que se desequilibrou emocionalmente o Pepe, perante a cutilância do avançado do Sporting, do avançado sueco do Sporting, que fez gol, com o Pepe na sua larga, conseguiu ganhar um duelo, fez gol, obviamente há um ressalto, mas o Pepe acabou por se desequilibrar emocionalmente e foi expulso. E esse é o terceiro momento para mim fundamental do jogo, a expulsão do Pepe, que obrigou o Sérgio Conceição, numa primeira fase, a trazer Zaidu a fazer de defesa central. O Galeno veio colocar-se como defesa, se já estava com preocupações defensivas na primeira parte, como nós dissemos, a acompanhar as incursões do Gianni Catamo. Na segunda parte, e muito cedo, o Porto precisou do Galeno como lateral esquerdo, o que não fez com que o Porto, digamos, baixasse as suas linhas. Não, o Porto estava a precisar de entrar no jogo, de relançar esse mesmo jogo, de fazer gol, porque estava a perder, e o Futebol Clube do Porto passou, digamos assim, a jogar de uma forma com os três, na primeira fase de construção do Sporting, manteve a mesma pressão com os dois médios. O que aconteceu aqui foi que o facto do Futebol Clube do Porto ter uma unidade a menos não conseguiu os tais equilíbrios ao defender a largura do Sporting. Pressionou muito alto, mas depois o que é que aconteceu? E se nós nos recordarmos, o gol do Sporting nasce desta mesma, de uma situação onde o Sporting conseguiu explorar o facto do Futebol Clube do Porto estar tão alto, mas depois com dificuldades em equilibrar o jogo no setor mais recuado. A partir do momento o Futebol Clube do Porto está muito subido, se nós nos lembrarmos, o Futebol Clube do Porto está subido, e há o Gianni Catamo que recebe a bola, e consegue colocar, e aí também há alguma, enfim, penso que taticamente houve ali um falhanço da defesa do Futebol Clube do Porto, que a bola está descoberta e o Futebol Clube do Porto não retirou profundidade. A primeira preocupação foi não retirar profundidade, e isso permitiu a movimentação do avançado pelo corredor central do Sporting. Foi um passe muito bem medido do Gianni Catamo
para o Gyökeres, e depois dificuldades do Futebol do Porto, que estava em inferioridade numérica no corredor central, e na defesa continuou a jogar com muitos homens na frente, com os mesmos homens, mesmas unidades, mas depois obviamente que teria que pagar a fatura. Surge o golo, o Gyökeres, conforme eu disse, uma abordagem menos feliz da defesa do Futebol do Porto. Zé Pedro, penso que o Zé Pedro, a bola está descoberta e não retirou profundidade, e aí foi, digamos, a morte do Futebol do Porto. O Gyökeres faz o passo para o Pedro Gonçalves, e o Sporting passa a ganhar por 2-0. Num momento em que o Futebol do Porto tem menos uma unidade, o Sporting ganha 2-0, o jogo pensava-se e esperava-se que o Sporting desse a machadada final, ou pelo menos ampliasse o marcador. Teve oportunidades para o fazer, mas aí o que me parece que ficou evidente, pese todo a abnegação, toda a vontade do ataque do Sporting, foi alguma definição, alguma falta de definição, alguma falta de precisão, falta de critério no último passe, no momento de aproveitar o espaço que ficou exposto. O Porto expôs-se espacialmente pelo facto de estar a perder, subiu e continuou a pressionar alto. Obviamente que teve uma outra oportunidade, podia ter feito golo e poderia, claro, criar confusão, pelo menos tornar o Sporting alguma ansiedade, algum estado emocional, mexer um pouco o estado emocional do Sporting, que isso ali durante 15 minutos ficou evidente alguma dificuldade no Sporting da gestão do jogo no aspecto emocional, em função de estar a ganhar, eventualmente, do facto de se ver com uma vantagem que se calhar não estava à espera que fosse tão confortável no jogo. E como também se falou muito do facto do Sporting já não ganhar o Futebol do Porto há algum tempo, isto pode ter pesado nos jogadores. Parece-me que sim, parece-me que depois, para além do facto do Sporting mantendo esta estrutura dos 3 centrais, com os 2 médios aqui, com os dois jogadores pelos corredores laterais, o Gianni Catamala de um lado e o Edwards, com o Edwards aqui na frente, com o Gyökeres e o Pedro Gonçalves, o Mateus Reis do outro lado, o Gonçalo. Portanto, pareceu-me que o Sporting teve precisou de mais um jogador, ou um jogador que tivesse alguma clarividência, mais fresco no meio campo. Pareceu-me. Entrou o Paulinho, as coisas acabaram por socorrer bem ao Sporting, mas fiquei com a sensação que se o Sporting tivesse um jogador, já que estava com algumas dificuldades nos avançados de definir, da precisão, o Sporting precisava ter um bocadinho mais de calma, alguém que trouxesse alguma calma, porque é uma equipa que fez falta ali alguma liderança, ou com bola, algum jogador mais fresco, ou pelo menos com outra visão do jogo, com outra capacidade de reter a bola, de fazê-la circular com mais critério, com melhor critério. O Porto, com a sua estrutura, foi fazendo algumas alterações, foi procurando tornar a equipa mais ofensiva, tirou os avançados, trocou os avançados, ficou patente, parece-me, que o Sérgio não tem também um banco à altura daquilo que já foi, enfim, que pudesse trazer muito mais ao Futebol do Porto. Entrou o Conceição, Francisco Conceição, entrou o André Franco, o PP passou, num certo momento com a saída de João Mário, passou o PP a jogar como lateral. Mas ficou evidente essa questão do Porto ter algumas dificuldades de trazer gente com outro valor e que coloquem também dificuldades aos adversários. Portanto, e depois do 2-0 do Sporting, são os 4 momentos que eu acho que definiram o jogo. O facto do Sporting marcar cedo, o facto do Adán ter evitado o empate do Futebol do Porto, mesmo a cair do plano da primeira parte, a expulsão do Pepe e depois o segundo gol do Sporting. Portanto, e em termos gerais, penso que não se pode dizer que a vitória do Sporting não é merecida, pelo contrário, acho que é merecidíssima. O Sporting foi melhor, teve mais capacidade de pressionar melhor a equipa do Porto, pressionar melhor, condicionou muito o jogo de Futebol do Porto, criou muitos problemas à estrutura defensiva do Futebol do Porto, principalmente pelas movimentações deste jogador, pela capacidade de pressionar, pela capacidade de sair, de apoiar, de fazer apoios frontais, de cair nos corredores, de ganhar em profundidade.
e depois pela clarividência dos dois médios, Morita e Humans. Portanto, uma vitória justa, poderia ter sido por outros números, mas ficou assim relançado o campeonato, ou pelo menos ficou o Sporting com uma vantagem magra, mas uma vantagem que permite algum conforto à equipa do Sporting, pelo menos nos tempos próximos. O Futebol do Porto, como o seu treinador disse, ainda é muito cedo para o Sporting festejar, ou para alguém festejar alguma coisa, mas ontem foi menos forte do que o seu adversário. Penso que esta é uma leitura geral daquilo que foi o jogo do Sporting com o Futebol do Porto. E em termos de... também só uma nota para terminar, que é o facto do Quaresma depois de ter saído e ter feito foi uma aposta ganha. O Sporting depois fez aqui algumas nuances, como nós também observamos, o facto de ter entrado o Mateus Reis passou para o corredor central, o Gonçalo passou para fora, passou o Gonçalo a jogar deste lado, e eu mandei aqui, o Mateus Reis aqui, e depois trouxe numa outra fase o Gaio e o Nuno Santos, mantendo os médios, depois trocou os médios, mas pronto, foi uma vitória da equipa que foi melhor técnica e taticamente ontem. E que também emprestou níveis de agressividade que são importantes quando se disputa um jogo contra o Futebol do Porto. É uma equipa que, se nivelar os níveis de agressividade com aquilo que eles colocam, com aquilo que a equipa do Porto Sérgio Conceição coloca, depois prevalecem estes momentos, algum mérito técnico-tático, e ontem o Sporting teve esse mérito. O seu treinador teve também, obviamente, mérito, e a equipa do Sérgio não conseguiu obstar a isso mesmo. Isto é a minha leitura.